Bom dia, pessoal. Meu nome é Jussiane Louvera, eu sou professora de Direito Processual e vou estar com vocês aqui lecionando processo penal e leis especiais penais, ok? Bom, nós temos vários cargos nesse concurso, né? Nós temos o analista, área processual, nós temos o analista administrativo e nós temos o técnico administrativo e técnico notificação e intimações. E esse edital, ele fez, na verdade, uma verdadeira salada, né? Ele misturou tudo. Então, por exemplo, você lendo o edital, você encontra direito penal na parte de administrativo, você encontra direito processual penal na parte de organização do MP. Então, eles fizeram uma saladinha, misturaram tudo, e a gente está aqui, então, agora para poder organizar isso. Então, antes da gente começar a efetivamente falar da nossa matéria, eu vou trazer para você o programa de cada um dos cargos. E aí eu vou dizer como eu vou trabalhar esse programa com vocês, tá? Então, vamos lá, que eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Bom, o primeiro programa que eu vou mostrar para vocês é esse de analista do Ministério Público, área administrativa. Você não tem nesse programa uma parte falando direito processual penal, como eu coloquei aqui para vocês. O que você tem no seu programa é inquérito e investigação penal pelo Ministério Público, tá? Isso está aí no seu programa. Assim como também está procedimento investigatório criminal, instauração e trâmite dessa investigação no âmbito do MP, tá? Isso aí é direito processual penal, mas isso não está num tópicozinho no seu edital escrito processo penal. Isso está num tópicozinho no seu edital chamado organização do MP. Então, você pode pensar assim, poxa, mas eu sou analista administrativo, eu não tenho por que saber processo penal. Então, deixa eu deixar muito claro para você. Esses dois tópicos que aparecem na parte de organização do MP, na verdade, não é uma parte de organização, é uma parte de direito processual penal, tá? E nós vamos ver essa matéria nas duas primeiras aulas. Então, assim, quem vai fazer analista do MP, área administrativa, quem vai fazer técnico, área administrativa, vai assistir as nossas duas primeiras aulas de processo penal, junto com o analista processual e junto com o técnico de notificação. Por quê? A matéria é comum, tá? Se você for parar para analisar esse edital, você também vai verificar que também apareceu dentro de administrativo, para quem vai fazer analista do MP, área administrativa, a parte de crimes que estão previstos na Lei 8.666, a parte de crimes contra as finanças públicas, a parte de crimes contra a administração pública, e tudo isso não é administrativo, é direito penal, tá claro? Então, para analista, isso que nós vamos ver, tá? Para técnico, área administrativa. Técnico, área administrativa, nesse ponto, a matéria é comum ao analista, área administrativa. Então, nós vamos ver também inquérito e investigação penal feita pelo MP e procedimento investigatório criminal também feito pelo MP. Com o técnico administrativo, eles fizeram a mesma coisa que eles fizeram com o analista administrativo. Eles colocaram penal dentro de administrativo, tá? E colocaram o processo penal dentro de organização do MP. Então, nós vamos trabalhar esses dois tópicos da matéria nas nossas duas primeiras aulas. Bom, aí nós temos analista, área processual e técnico, área de notificação. O analista, área processual e o técnico, área de notificação e intimação, eles têm boa parte do direito processual penal sendo comum para os dois concursos. Então, eu coloquei aqui o que é comum para os dois e separei o que vai ser apenas para processual, tá? Então, aqui, ó, sistemas processuais penais, princípios processuais penais, persecução penal, inquérito policial, termo circunstanciado e outros procedimentos preparatórios da ação penal, investigação criminal direta pelo MP, arquivamento e desarquivamento de inquérito e peças de informação. Esses três tópicos que vocês estão vendo aqui, nós vamos estudar juntos. Como assim? Analista processual, técnico de área de notificação, técnico administrativo e analista administrativo. Então, os 4 cargos nós vamos estudar juntos, esses temas que apareceram aí para você agora, tá? Agora, a ação penal, jurisdição e competência, provas no processo penal, os atores do processo penal, que na verdade a gente chama de sujeitos processuais, os atos processuais, atos de comunicação processual e procedimento comum, procedimento ordinário, prisão processual,
medidas cautelares, sentença penal e recursos, de ação penal até recursos, só quem vai estudar comigo essa matéria é analista processual e técnico em notificação, porque essa parte da matéria é comum para esses dois cargos, tá? Agora, também continua sendo comum para esses dois cargos a LEP, a Lei de Execução Penal, tanto analista processual quanto o área de notificação técnico também vai ter lei de execução penal, que é a Lei 7.210 de 84, nós vamos ver juntos, ok? Então, só para ficar muito claro, a analista processual vai ter, junto com o técnico de notificação, a parte de lei de execução penal mais aquela de processo penal, ok? Aqui, analista área processual, eu coloquei para vocês que, além de tudo aquilo de processo penal que a gente vai ver juntamente com o técnico, vocês também vão ver persecução penal e medidas securatórias na lei de lavagem de dinheiro, a lei de organização criminosa. Nós vamos ter que ver intimação da sentença no processo penal, intimação da pronúncia, revelia do réu e suas consequências, os efeitos civis da sentença penal, então a ação civil ex delito, e vamos ver os vícios dos atos do processo como nulidade, as ações autônomas de impugnação. Tudo isso dentro de processo. Além de vermos as leis especiais, que são crime de abuso de autoridade, crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, crime hediondo, crime da lei de licitação, que isso você já vai ver lá em penal, a gente não vai precisar ver aqui, crime previsto na lei de tortura, crime previsto no Código de Trânsito, crime previsto na lei de meio ambiente, lavagem de dinheiro, crime do Estatuto do Torcedor, crime previsto na lei de falência, crime previsto na lei Maria da Penha, na lei de drogas, na lei de organização criminosa, tá? No Estatuto de Pessoa com Deficiência, e você vai ver também a parte de crimes contra o consumidor, de crimes contra a relação de consumo. Então, o que eu quero aqui agora mostrar para vocês? Depois de tudo isso que nós acabamos de conversar, que eu mostrei para você aqui, que a gente vai tratar no decorrer das nossas aulas, eu quis separar para você o seguinte: olha, Josiane, eu quero fazer o concurso para a área de técnico administrativo. Vou ter que assistir sua aula? Vai. Você vai ter que assistir as minhas 2 primeiras aulas, tá? Mesmo não estando no seu edital escrito lá, Direito Processual Penal, ok? Porque essa sua matéria está dentro de organização do MP. Josiane, eu vou fazer analista administrativo, tá? Vou fazer analista administrativo? Vou. Eu tenho que assistir processo penal? Tenho. Aí você vai dizer para mim, não tá no meu edital. Eu vou dizer para você assim, tá sim. Tá no seu edital, porque tá dentro de organização do MP, ok? Outra coisa, Josiane, eu vou fazer técnico de notificação e intimação. O que eu vou assistir? Eu vou assistir, além das 2 primeiras aulas, junto com todos os outros, eu vou assistir mais 4 aulas. Por quê? Eu vou ter 6 aulas de processo penal, porque praticamente o conteúdo de processo penal que cai para analista processual também cai para técnicos de notificação, ok? Aí depois o analista processual, ele vai seguir comigo, porque além de tudo aquilo que ele vai estudar junto com notificação, ele também tem leis especiais penais e ele tem mais conteúdo de processo penal que notificação, entenderam? Então nós vamos ter aí 14 encontros, onde analista administrativo e técnico administrativo vão ter comigo 2 encontros, ok? Já o analista processual e o técnico em notificação vai ter comigo aqueles encontros de direito processual penal e também a parte de lei de execução penal. E o analista processual vai continuar só com a parte de leis especiais, depois separadamente, que não cai para os demais cargos, tá? Eu fiz isso apenas para esclarecer com vocês, porque o edital ele veio muito misturado, né? Então, às vezes, o candidato ele pensa assim, poxa, para que eu estou estudando isso se não está no meu programa processo penal? Então, eu vim só para esclarecer que está no seu programa processo penal, tá? Bom, só para a gente agora ter uma noção de como a banca, né, ela costuma cobrar essas questões, eu trouxe para vocês algumas questões, e aí vocês vão perceber que nas minhas questões eu também fiz uma salada mista, né? Porque eu não posso atender apenas o técnico administrativo. Então, nessa nossa aula demonstrativa, eu vou atender
técnico administrativo, técnico de notificação, analista administrativo e analista processual. Então, eu trouxe questões que todos esses vão ter que estudar, ok? Algumas só para técnico, algumas do técnico administrativo e analista administrativo, e outras que também caem para o processual e para o técnico de notificação. É uma aula demonstrativa, eu vou mostrar para vocês como que a banca costuma trabalhar, tá? Então, vamos lá. Olha, depois de ter dado todo o tópico aí para vocês, eu agora vou falar de uma questãozinha que caiu no ano de 2014, tá? Para técnico também, mas é de atividade judiciária. Olha só, diz para você assim: tradicionalmente, o inquérito policial é conceituado como um procedimento investigatório, cuja principal finalidade é a obtenção de justa causa para a propositura da ação penal. Sobre o inquérito, é correto afirmar que ele é um procedimento imprescindível? Errado. Sabe por que errado? Porque ele não é um procedimento imprescindível. Ele é um procedimento prescindível. É o contrário, não é imprescindível, é prescindível. Os candidatos, eles normalmente tendem a errar essa questão, mas não por causa do direito, e sim por causa do português. Porque quando a gente fala no imprescindível, geralmente se confunde as coisas. Imprescindível quer dizer que precisa, o inquérito é um procedimento prévio, necessário, imprescindível, eu preciso dele de qualquer jeito? Não, não preciso dele de qualquer jeito. Eu verifico que em alguns casos o inquérito é necessário, mas nada impede que eu tenha um processo penal sem que eu tenha tido inquérito, tá? Até porque você que vai fazer o concurso para analista administrativo, para técnico administrativo, viu lá que no seu programa de organização da MP, que eu trouxe para processo penal, está falando de investigação feita pelo MP. Então, veja bem, se a investigação pode ser feita pelo MP, isso é uma prova inequívoca de que o procedimento do inquérito não é imprescindível. Porque deixa eu contar aqui uma coisinha para você. O MP, ele pode investigar, tá? O MP, ele pode investigar. E quando o MP investiga, ele instaura um procedimento chamado investigação criminal. Ele não instaura um procedimento chamado de inquérito policial, tá claro? O MP, ele pode investigar, mas não instaura um inquérito, instaura uma investigação. Na nossa aula, número 1, que nós vamos ter, que não é essa administrativa, eu vou trabalhar com vocês desde a sua origem para saber da investigação. E aí, só para vocês já terem mais ou menos uma noção, se você for lá no seu artigo 144 da Constituição agora, você vai abrir o artigo 144 e você vai verificar que no parágrafo 1º, inciso 2, o legislador diz para a gente que é a atribuição da Polícia Federal de impedir, né, o tráfico ilícito de entorpecentes. Ela tem uma função preventiva e ela vai ter também uma função judiciária para prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e o contrabando de caminho. Mas se você continuar lendo esse dispositivo, você vai ver que ele vai dizer assim, olha, a Polícia Federal vai prevenir ou reprimir o tráfico de entorpecentes e contrabando de caminho sem prejuízo da ação fazendária. Ele diz isso para você. Quando ele fala sem prejuízo da ação fazendária, ele está dizendo o seguinte, olha, a polícia vai investigar, mas isso não é uma atribuição exclusiva da polícia. Isso pode acontecer por outros órgãos. Se você for lá no 58, parágrafo 3º da Constituição, você vai encontrar que a CPI pode investigar. Então, você, de novo, tem uma prova constitucional de que a investigação não é uma atividade exclusiva de polícia judiciária, tá? Se você for lá no seu artigo 4º, parágrafo único do CPP, você vai perceber que o legislador diz para você lá que as atribuições dadas à Polícia Judiciária não retira atribuição de outros órgãos também previstos em lei. Então, é possível que você tenha investigações criminais por outros órgãos que não a Polícia Judiciária, tá claro? Então, quando você tem investigação criminal por outros órgãos que não a Polícia Judiciária,
você tem o que a gente chama de investigação extrapolicial. Eu não tenho um inquérito policial, eu tenho um inquérito extrapolicial, fora da polícia, tá? Então, quando a questão diz pra gente que o inquérito é um procedimento prévio, tá certo? O inquérito é um procedimento prévio porque ele acontece antes da ação. Mas é imprescindível? Não, ele não é imprescindível. Por que ele não é imprescindível? Porque se eu não tiver um inquérito, eu posso tranquilamente ter uma investigação feita por outros órgãos, tá? Então, por esse motivo, a letra B, a letra A, perdão, ela está errada. Mas vamos analisar a letra B. É possível afirmar, então, que poderá ser arquivado diretamente pela autoridade policial. Gente, errada também. Por quê? Só quem pode arquivar é o juiz, mediante requerimento do Ministério, por artigo 28 do Código de Processo Penal, ok? Então, não há ao arquivamento do inquérito policial quando nós estivermos lá tratando da nossa aula sobre o procedimento de investigação, ok? Então, errada a letra B. Letra C. O inquérito é sigiloso, razão pela qual o defensor do indiciado não poderá ter acesso a elemento algum de prova, ainda que documentado. Gente, errado. Olha só, isso aqui nós vamos conversar muito na nossa aula. Por quê? Porque nós tivemos agora em janeiro, 13 de janeiro de 2016, o advento da Lei 13.245. E essa lei veio exatamente para explicar a situação de que, mesmo o inquérito sendo sigiloso, o advogado tem acesso aos autos do inquérito. Você vai encontrar isso lá no artigo 7º, inciso 14 da Lei 8.906, de 94. Também vai encontrar isso na súmula vinculante número 14, ok? Então, você vai encontrar a explicação para isso aí, tanto na súmula quanto na própria lei. Lembrando que nós vamos tratar da Lei 13.245 quando estivermos efetivamente estudando inquérito policial. Então, o inquérito policial é realmente sigiloso, mas o defensor do indiciado tem acesso aos autos documentados, tá? Tudo aquilo que já tiver documentado, o advogado indiciado terá acesso. Então, esse é o erro da questão. Errada, portanto, a letra C. Vamos à letra D. A letra D diz pra gente: dependerá de representação quando, no caso da investigação, tratar de crime de ação penal pública condicionada. Perfeita a letra D. Galerinha, olha só. O artigo 5º, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, ele vai dizer para a gente o seguinte: todas as vezes que o crime for de ação penal pública condicionada, o inquérito só poderá ser instaurado mediante representação do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Deixa eu te falar uma coisinha aqui. O Código Penal, ele trata dos crimes de ação penal pública, ele trata dos crimes de ação penal pública condicionada e ele trata dos crimes de ação penal de iniciativa privada, tá claro? E lá no artigo 100, parágrafo 1º do Código Penal, ele diz que quando o crime for de ação penal pública condicionada, o MP só poderá oferecer a denúncia se o ofendido representar ou se o Ministério Público requisitar, tá claro? Então, se o Ministério Público não representar, se o ministro da Justiça não requisitar ou se o ofendido não representar, o MP não pode agir. E aí,
Você vai lembrar disso também na fase do inquérito. Se o crime é de ação pública, o MP só pode agir mediante representação e requisição, também, na hipótese do delegado instaurar o inquérito, só se houver representação do ofendido ou requisição do MP. Então, a letra D, perfeita. Letra E. O inquérito é prescindível. Verdade, prescindível é certo. Logo, é uma faculdade da autoridade policial instaurar ou não. Errado. Não é uma faculdade, tá? Veja bem. É obrigação do delegado instaurar inquérito sempre que haja elementos que demonstrem que houve uma infração penal. O que o legislador diz para a gente é o seguinte: se nós tivermos um crime de ação penal pública incondicionada, o delegado de polícia, ele tomando conhecimento da infração penal, ele vai, inclusive, poder agir de ofício. Agora, se o crime é de ação penal pública condicionada, a representação, a requisição, ele só vai poder instaurar o inquérito mediante a requisição do ministro da Justiça e não do MP, é do ministro da Justiça, e mediante representação do ofendido, tá claro? Desde que, é claro, existam elementos plausíveis para que ele possa investigar. E se tratando de crime de ação penal de iniciativa privada, ele só vai poder instaurar um inquérito se, porventura, ele tiver em mãos o requerimento do ofendido de quem tem a qualidade para representá-lo, que é o que está lá no artigo 5º, parágrafo 5º do CPP, ok? Então, nessa questão aí, galerinha, tem resposta correta, letra D, só para você ter mais ou menos a noção de como a banca trabalha, né? Bom, vamos para a nossa próxima questão. A Constituição da República e o CPP prevêem regras e princípios para solucionar conflitos do tema a lei penal no tempo, a lei processual penal no tempo. A lei puramente processual aplicam-se os seguintes princípios. Bom, você vai entender que se o direito penal tem as suas regras próprias, o direito processual penal também tem, tá? Então, embora quando a gente fala de direito processual penal, a pessoa acha que nada mais é que uma continuação do direito penal, errado. Direito processual penal é um direito autônomo, independente, tá? Então, ele tem regras próprias. E aí, a respeito da lei processual penal, você já vai de imediato perceber que realmente existe o quê? Existe diferenças. Então, quando ele pede aí, ó, a lei puramente processual. Quando ele fala pra gente aí a lei puramente processual, ele está dizendo para você o seguinte: olha aqui, galerinha, não quero saber o que diz o direito penal, quero saber o que diz o processo, tá? Então, de acordo com a lei processual, é possível dizer que se aplica o princípio da irretroatividade da lei prejudicial ao réu e da retroatividade da lei mais benéfica? Errado. Vamos à letra B, apenas para poder, na hora que eu explicar esse princípio, eu já explicar a geral, tá? A gente vai dizer que aplica-se imediatamente a lei. A lei processual penal tem aplicação imediata, é regida pelo princípio do tempus regit ato, ou seja, o tempo rege o ato. Perfeito. Essa é a nossa alternativa correta nos termos do artigo do Código de Processo Penal, ok? Corretíssima essa alternativa. Vamos lá, a letra C. Podemos é regido pelo princípio da inalterabilidade, da ultratividade da lei benéfica? Errado, porque a lei processual penal pode ser alterada, ok? E ela não tem efeito ultrativo. Vou já falar sobre isso com vocês. Letra D. Autoriza o princípio da ultratividade ou da retroatividade da lei benéfica? Também não. Letra E. Autoriza o efeito da retroatividade da lei prejudicial e da ultratividade da lei benéfica? Errado também. Olha só, vamos conversar um pouquinho antes da gente continuar com a próxima questão. Deixa eu falar aqui uma coisinha para vocês. A lei penal prevista no direito penal brasileiro,
Lá, tanto no artigo 5º da Constituição, quanto no próprio artigo 2º do Código Penal, o legislador diz para a gente o seguinte: a lei penal não retroage, salvo quando para beneficiar o réu. Tá claro? Então, deixa eu falar para você. Hoje, se a Júnia furtar o aparelho celular do Gabriel, ela praticou o crime de furto. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. Ok? Aplica-se a lei do momento em que a pessoa praticou o crime. Vamos imaginar que amanhã, segunda-feira, vem uma nova lei e diga: não se considera furto quando amigos subtraem coisa alheia móvel do outro amigo. A lei disse isso. Quando? No dia seguinte ao crime praticado pela Júnia, quando subtraiu o aparelho celular de um amigo. Tá claro? Essa lei que entrou em vigor na segunda-feira, dizendo que o fato que a Júnia praticou no domingo não é mais crime, ela é muito mais benéfica do que a lei anterior, não é? Porque, afinal de contas, se a gente reger essa situação em razão da lei de domingo, ela praticou crime, pode ser presa. Se nós colocarmos a situação dela de acordo com a lei de segunda-feira, é mais benéfico, não é mais crime? Operou-se o fenômeno da abolício criminis. O que é abolício crimes? É quando uma lei nova vem dizendo que o crime previsto na lei anterior não é mais crime. Tá claro? Então, é uma lei nova dizendo que o crime previsto na lei anterior não existe mais. A esse fenômeno a gente chama de abolício crimes. E como isso é benéfico para o réu, é retroatividade da lei penal mais benéfica. Ok? Isso é o que rege o direito penal brasileiro. Aplica-se a lei do momento da ação ou da omissão, porém, se supervenientemente surgir uma nova lei, mais benéfica que essa do tempo, do momento da ação ou da omissão, ela retroage para beneficiar. Isso é o chamado efeito retroativo da lei penal. Agora, vamos imaginar que no domingo a Júnia tenha subtraído coisa alheia móvel do Gabriel, o aparelho celular. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. Na segunda, sobreveio uma lei dizendo que subtrair coisa alheia móvel vai ter uma pena de reclusão de 4 a 10 anos. Veja, se nós aplicarmos para a Júnia a lei de domingo, a pena é de 1 a 4. Se nós aplicarmos para a Júnia a lei que veio posterior, na segunda, a pena é de 4 a 10. É muito mais gravosa do que a lei do dia que ela praticou o crime. Então, eu posso retroagir com essa lei para alcançar o fato que a Júnia praticou no domingo? Não, não posso. Por que não posso? Porque eu não posso, no direito penal, retroagir com lei que seja prejudicial. Tá claro? Então, essa lei de domingo, de quando a Júnia praticou a infração, vai continuar produzindo efeitos para o fato praticado pela Júnia sobre a égide da vigência dessa lei. A esse fenômeno a gente chama de ultratividade da lei penal. Tá claro? Essa lei vai continuar produzindo efeitos apenas para aquelas pessoas que praticaram o crime durante a sua vigência. Por que eu não vou praticar a lei nova? Por que eu não vou aplicar a lei nova? Porque a lei nova é prejudicial e lei prejudicial não retroage. É o que a gente chama de princípio da irretroatividade da lei penal maléfica. A gente só retroage com lei penal benéfica, claro? Então, expliquei isso para você entender a nossa questão, tá? Isso que eu te expliquei para o direito penal. Vem o artigo 2º do Código de Processo Penal e diz para a gente o seguinte, olha só. A lei processual penal aplica-se imediatamente, sem prejuízo dos atos praticados validamente sobre a égide da lei anterior. Ora, completamente diferente do processo penal. Então, a lei, completamente diferente, perdão, do direito penal que eu acabei de explicar. Enquanto a lei penal mais benéfica retroage, a lei processual penal
nem se discutirá se ela é benéfica ou se ela é maléfica. Ela nunca vai retroagir, porque ela tem o efeito de aplicação imediata, o que significa que a irretroatividade absoluta não retroage. A lei processual penal aplica-se a partir do momento em que ela foi publicada, se tornou vigente. Então, a lei processual penal tem aplicação imediata, tá? Resguardados atos processuais praticados validamente sobre a égide da lei anterior. Não há que se falar em efeito de retroatividade, irretroatividade, ultratividade mais benéfica. Nada disso existe no processo penal. Agora, muito cuidado, porque nós temos uma lei processual penal chamada de lei processual penal híbrida. Quando a gente fala de lei penal e lei processual penal híbrida, é porque ela tem uma parte de penal, uma parte de processo. E aí, é claro, naquilo que ela disser a respeito a penal, ela retroage. Naquilo que ela disser a processo, ela não retroage. Ok? Bom, dito isso, explicado isso, vamos para a nossa próxima questão. As ações penais públicas podem estar sujeitas a uma específica condição da ação, conhecida como representação da vítima. Sobre esse tema, é correto afirmar que, letra A, a representação necessita ser ofertada perante o magistrado. Olha aqui, errado. Por que errado? Porque a representação, ela pode ser feita perante a autoridade policial, tá? Delegado de polícia. Ó, ela pode ser feita perante o delegado de polícia para instaurar inquérito. Ela pode ser feita perante o MP para ele oferecer denúncia. E ela pode ser feita também para o juiz. Como o juiz não vai poder nem oferecer denúncia, nem instaurar o inquérito, aí ele encaminhará os autos ao MP para que o MP forme a sua opinião delito a respeito de se vai denunciar ou se vai pedir instauração do inquérito. Você tem isso expressamente, tá? Previsto lá no artigo 39, parágrafos 3º, 4º e 5º do Código de Processo Penal. Então, errada a letra A. Letra B. A representação ofertada pela vítima vincula o MP, que terá que oferecer denúncia. A representação ofertada pela vítima é condição para o MP agir, mas não vincula. Como assim, Josiane? Não vincula? Você está se perguntando. Olha só. Se o crime é de ação penal pública condicionada, o MP só pode denunciar se o ofendido representar, ok? Se o ofendido não representar, o MP não pode fazer nada. Porém, se o ofendido representar, deu para o MP condição para agir, mas não obriga o MP a agir, porque o MP para agir, ele pode levar em consideração se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. O que significa que nada impede que o ofendido represente e que o MP simplesmente requeira o arquivamento dessa investigação, desse inquérito, desse procedimento, ok? Então, errada a letra B, porque não vincula. Lembra, coloca isso nas anotações. É condição de procedibilidade, mas não vincula o MP. Errado. Letra C. A representação não pode ser ofertada oralmente. Errado. A representação pode ser ofertada oralmente ou por escrito. Artigo 39 do CPP. Letra D. O prazo para o exercício do direito de representação é de 3 meses contado da descoberta da autoria do crime. Errado. O prazo para o ofendido representar é um prazo decadencial que se conta do dia do conhecimento da autoria, mas esse prazo é de 6 meses. Está lá no artigo 38 do Código de Processo Penal, tá? Aqui, ó, letra C, pode ser escrita ou pode ser oral, artigo 30. Letra E. O direito de representação poderá ser exercido por procurador com poderes especiais. Perfeita a letra E. Essa é que você pode marcar como sendo o gabarito. Bom, o artigo 39, ele diz: o direito de representação poderá ser exercido pessoalmente pelo ofendido ou por quem tem a qualidade para representá-lo. E se por ele preferir, ele pode constituir um procurador, dando a esse procurador poder
especiais. Isso é verdade, correta, a letra A. Ok? Vamos à próxima questão. Com relação ao sistema processual penal brasileiro, analise as afirmativas a seguir. Opção 1. O processo penal rege-se pelo Código de Processo Penal em todo o território brasileiro, ressalvado, entre outros, os tratados e convenções e regras de direito internacional. Verdade, ele está lá no artigo 1º do Código de Processo Penal. Perfeita. Opção 2. A lei processual penal admitirá a interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Olha, outra norma bem diferente do processo do direito penal, porque o direito penal não admite, não, essa interpretação aí, não admite o suplemento dos princípios gerais do direito para a norma penal incriminadora, tá? Só para a norma penal não incriminadora. Então, também está isso aí lá no artigo 3º do Código de Processo Penal. Opção 3. A lei processual penal aplica-se imediatamente, sem prejuízo da validade dos atos já realizados sobre a vigência da lei anterior. Artigo 2º do CPP, lembra que nós acabamos de falar dele na questão anterior. Então, qual é a resposta correta? Aqui, ó, todas estão corretas. Então, aqui na opção 3, a gente está diante do princípio da aplicação imediata da lei processual penal, correto? Na opção número 2, a gente está diante da possibilidade da aplicação de interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplementos dos princípios gerais do direito, correto? Artigo 3º. E na primeira hipótese, o processo penal rege-se pelo Código de Processo Penal em todo o território brasileiro. Só um detalhe. O processo penal rege-se em todo o território brasileiro. Para essa situação, dá-se o nome de princípio da territorialidade absoluta. Olha, enquanto o direito penal, no seu artigo 5º e 7º do Código Penal, nos mostra que o direito penal rege-se pelo princípio da territorialidade relativa, porque lá é possível, em algumas hipóteses, a extraterritorialidade, que eu não vou explicar aqui para vocês, porque caberá ao professor do direito penal, mas lá no direito penal você tem essa possibilidade de extraterritorialidade, ou seja, de algumas hipóteses, a lei penal brasileira ser aplicada a fatos ocorridos em território estrangeiro, tá? Que é a tal da extraterritorialidade incondicionada do artigo 7º, inciso 1 do Código Penal, e a extraterritorialidade condicionada do artigo 7º, inciso 2 do Código Penal. Isso não existe aqui no processo penal, tá? Aqui no processo penal, nós temos a chamada territorialidade absoluta. O que quer dizer isso? A lei processual penal só se aplica dentro do território nacional, tá? Então, aí, nessa questão, nós temos a letra E como correta. Vamos à próxima. Relativamente às regras sobre ação civil fixadas no Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. São fatos que impedem a propositura da ação civil, o despacho do arquivamento do inquérito de peça de informação, a decisão que julga a extinta punibilidade e a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. Errada a letra A. Olha só, antes mesmo da gente... Aliás, eu vou dar um gabarito e depois, então, eu vou explicar uma coisinha para vocês sobre esse tema. Letra B. Sobrevindo sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil não poderá ser proposta em nenhuma hipótese. O erro está aqui, ó. Nenhuma hipótese. Tá? Você vai perguntar para mim, Jocene, o erro da todas as hipóteses não impedem, são fatos que não impedem a propositura da ação civil. O erro está aqui, tá? Transitada em julgada a sentença penal condenatória, a execução só poderá ser efetuada pelo valor fixado na mesma, não se admitindo, neste caso, a liquidação para apuração do dano efetivo. É claro que se admite. Você pode liquidar esse valor no juízo civil, ok? Letra D. Transitada em julgado sentença condenatória, poderão promover a execução no juízo civil para efeito da reparação do dano o ofendido, seu representante legal e seus herdeiros. Essa aqui é a correta, tá? Perfeita essa questão.
Quando você quiser estudar sobre ação civil ex delito, abra o seu Código de Processo Penal do artigo 63 ou 68, está tudo ali, tá? Artigo 3, artigo 63 ao 68 do Código de Processo Penal. Letra... Ah, não tem a E não, então vamos parar aqui nessa aqui. Vou explicar um detalhe para vocês. Todas as vezes que uma pessoa pratica uma infração penal, nasce para essa pessoa uma responsabilidade, tá? Isso é comum. Todas as vezes que alguém praticar uma infração penal, vai nascer para essa pessoa a responsabilidade. Qual responsabilidade? Olha, se eu pratico um crime, eu tenho que cumprir a pena que eu fui condenado, tá? Alguns crimes, quando praticados, geram danos a alguém, tá claro? E quando gera dano para alguém, gera lesão a direito de alguém, eu preciso reparar esse dano que eu causei, tá claro? E reparar esse dano que eu causei é feito através da minha responsabilidade civil. Além de ter uma responsabilidade penal, então, eu vi que eu posso ter uma responsabilidade civil. E quando se tratar de funcionário público praticando a infração, além da responsabilidade penal, que ele vai sempre ter, da responsabilidade civil que pode ter, caso exista um dano causado a alguém, ele vai poder ter também a responsabilidade administrativa. Então, Josiane, eu pratiquei uma infração penal, cumpri minha pena, acabou? Não. Você praticou uma infração penal, o juiz criminal te condenou. Quando o juiz criminal estiver te julgando, ele vai analisar se o crime praticado por você causou dano a alguém. Então, se causou, ele na sentença que te condena, ele além de te condenar a cumprir a pena, ele te condena a indenizar o dano. Tá claro? Aí vamos imaginar que ele determine que você tenha que indenizar o dano na proporção de 50 mil reais. Mas eu, vítima, entendo que 50 mil reais é pouco em relação ao dano que você me causou. Aí eu quero discutir esse valor. Vou discutir esse quanto, que a gente chama de quanto de beato, que significa o quanto se deve, na justiça criminal? Não. Vou lá para a ação civil ex delito. Vou lá para o juízo cível. Fazer o quê? Executar essa sentença condenatória que condenou você a me pagar 50 mil. Só que eu não vou lá só para executar e receber 50. Eu vou para lá para discutir os 50 mil, porque eu quero 100, eu quero 200, entenderam? Então, quando se pratica um crime e esse crime causa dano a alguém, nada impede que eu tenha concomitantemente uma ação penal e uma ação civil ex delito, tá? Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Todos os crimes que eu pratico geram um dano para alguém? Não necessariamente. Porque nós temos crimes que vocês vão aprender em direito penal que são formais. Nós temos crimes que são materiais. Nós temos crimes que são de mera conduta. E nem todos esses crimes geram dano para alguém. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que eu seja usuária de substância entorpecente. Você é usuário de substância entorpecente? Eu sou. É um crime? É. Previsto no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Mas quando eu estou cheirando meu pó, fumando meu baseado, eu estou causando prejuízo direto para alguém? Não, estou dentro do meu quarto tirando lá meu pozinho. Pronto, acabou. O que aconteceu? Qual o dano que eu causei a alguém? Nenhum. Então, esse é um tipo de crime que gera efeito apenas penal. Porque eu não tenho que indenizar ninguém por eu ter usado a droga. Entendeu isso? Outro crime que é assim, porte legal de arma de fogo. Eu estou portando ilegalmente uma arma de fogo, está na minha bolsa. Ninguém nem sabe que eu estou com essa arma aqui, tá? A minha simples conduta de estar portando já é o crime de mera conduta. Basta eu estar com essa arma, tá? Vou ser condenada por estar portando, mesmo que eu não tenha utilizado essa arma contra ninguém? Vou. Mas eu não causei dano para ninguém utilizando essa arma, eu não usei essa arma. Não importa. A conduta que o legislador diz que é incriminada é o portar. Não necessariamente usar, não necessariamente atirar, não necessariamente apontar para alguém. Entenderam? Então eu vou ter um crime onde eu tenho responsabilidade penal, mas não tenho responsabilidade civil, porque eu não causei dano a ninguém e eu não preciso indenizar ninguém. Agora, se eu for um funcionário público, eu vou ter também a responsabilidade administrativa, tá? Agora, outro detalhe.
Só para a gente concluir essa questão. Se o agente pratica uma infração penal, pratica uma infração penal não. Se o agente é indiciado no inquérito, depois verifica-se que não tem autoria, não tem materialidade, arquiva o inquérito. Se o agente é processado criminalmente e ele é absolvido, por exemplo, por falta de provas, ou se o agente é processado criminalmente e, ao final, o juiz, por exemplo, declara extinta a punibilidade de alguém. Josiane, nesse caso, eu posso ter responsabilidade civil em razão dessa minha situação? Posso. Mas eu fui absolvida. Mas olha só, absolvição por falta de prova existe em razão de um princípio chamado indúbio pro réu. Na dúvida, absolve. Mas não significa que eu não possa ter causado um dano a alguém. Assim como quando é declarada extinta a minha punibilidade, por exemplo, o Estado diz, não posso condenar a Josiane, porque o crime dela já prescreveu. Ele não pode me condenar porque prescreveu a pretensão punitiva. Isso não significa que eu sou inocente. Que eu não tenho responsabilidade de indenizar o dano que eu causei. Entenderam? Então, nesse caso, isso não impede a responsabilidade civil. Por isso que aquela nossa letra A estava errada, tá? Foi só uma breve explicação sobre o tema, para você não ficar voando. Mas a gente verá isso com mais facilidade no decorrer das nossas aulas, tá? Vamos lá para a próxima questão. O Código de Processo Penal prevê que o procedimento poderá ser comum ou especial. Sobre o procedimento comum ordinário, é correto afirmar que o magistrado que recebeu a denúncia, ainda que não tenha realizado a audiência, deverá proferir sentença, tendo em vista o princípio da identidade física do juiz. Gente, olha, errado isso aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o juiz recebe a denúncia e designa a audiência de instrução e julgamento, e ele participa dessa audiência de instrução e julgamento, é ideal que o juiz que recebeu e participou da instrução, participou da produção de provas, dê a sentença. A esse fenômeno a gente chama de princípio da identidade física do juiz, ou seja, o magistrado que esteve presente durante toda a percepção penal, toda a percepção penal na fase processual, tá? Se o magistrado esteve presente durante todo esse período, deve o magistrado proferir sentença, porque ele é o que está mais por dentro do assunto. Então, a gente está falando de magistrado que recebeu denúncia e que tenha participado da audiência. É ele que deve proferir a sentença em razão do princípio da identidade física do juiz, tá? Essa identidade física, ou seja, ele estava de corpo presente no momento que a audiência aconteceu. Então, por isso a letra A está errada. Letra B. Poderão ser arroladas pelas partes 8 testemunhas, incluindo nesse número as referidas e as que não prestam compromisso. Errado. No procedimento comum ordinário, podem ser arroladas 8 testemunhas pela acusação, 8 testemunhas pela defesa, não se incluindo nesse número as referidas. Aí que está errado. Já vou até te adiantar. Se o procedimento é comum ordinário, pode ser arrolado até 8 testemunhas para acusação, 8 para defesa. Se ele é sumário, até 5 para acusação, 5 para defesa. Se ele é sumaríssimo, até 3 para acusação, 3 para defesa. E nesse número de testemunhas que podem ser arroladas, não está incluído as testemunhas que forem referidas, tá? As testemunhas que não prestam compromisso. Então, aí só estão as testemunhas que realmente foram arroladas no momento da denúncia ou da resposta escrita. Portanto, errada a letra B. Letra C. A não apresentação de resposta à acusação pelo advogado do réu gera decretação de revelia e preclusão para apresentação do rol de testemunhas. Errado. Olha só, não gera revelia, tá? E não gera revelia por quê? Se o acusado tem um advogado e esse advogado não apresentou resposta escrita no prazo legal do artigo 396-A do CPP, que é aquele prazo de 10 dias, isso não significa que ele vai ser réu, vai precluir. O juiz intimará o réu para avisá-lo disso, para que ele constitua um outro advogado, para que se nomeie um defensor, tá? Ele não pode ser prejudicado a esse ponto. Errada, portanto. Vamos à próxima.
O acusado preso será requisitado para a realização do seu interrogatório. O mesmo ocorrendo quando da oitiva das testemunhas. Gente, o acusado preso, ele é citado pessoalmente para tomar conhecimento da sua acusação e quando da data do seu interrogatório, ele será requisitado para comparecer à audiência de instrução. Nessa mesma audiência de instrução, vai ocorrer a oitiva das testemunhas e o interrogatório do réu. Porque hoje nós temos, desde a reforma de 2008, a regra da audiência una, ou seja, onde se faz a instrução e ali mesmo se profere o julgamento, tá? Mas se por algum motivo a audiência tiver que ser desmembrada, isso não significa que o agente não terá que ser requisitado, tanto para a audiência que vai ouvir as testemunhas, quanto para aquela em que ele será interrogado, tá? Então, errada a letra D. Letra E. Em caso de registro de audiência por meio audiovisual, será encaminhados às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição. Perfeita, letra E. Essa é a nossa alternativa correta. Hoje a gente pode ter esse meio audiovisual, né? A gente pode ter na própria audiência os depoimentos sendo gravados, a gente pode ter a audiência sendo feita por meio de videoconferência. Você, inclusive, encontra a videoconferência lá no artigo 185 do Código de Processo Penal. Tudo isso é plenamente viável depois da reforma do capítulo de procedimento em 2008. Portanto, a letra E é o nosso gabarito, ok? Bom, próxima questão. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Paulo pela prática do delito de homicídio, qualificado pelo motivo torpe, sendo acusado impronunciado pelo magistrado ao final da primeira fase do procedimento bifásico do júri. A via adequada para combate de tal decisão é, olha, esse tópico da matéria, ele cai para técnico e notificação, né? E cai para analista processual, não cai para o analista administrativo nem para o técnico administrativo, porque isso aqui é procedimento do júri, tá? Então, o MP ofereceu denúncia em face de Paulo pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe. Ou seja, ele denunciou o Paulo por crime doloso contra a vida, em que a competência é do tribunal do júri. Quando alguém pratica um crime doloso contra a vida e a competência é do tribunal do júri, o juiz, o MP, ao denunciar e o juiz ao receber, vai fazer vai fazer um procedimento que a gente chama de bifásico, que vai começar da denúncia e vai terminar com a decisão de pronúncia. E após a pronúncia começa a segunda fase, que vai ser da pronúncia até o júri, tá? Então, quando o juiz faz essa primeira fase, que a gente chama de juízo de admissibilidade, ele pode tomar 4 decisões distintas. Ele pode impronunciar o réu, como está aqui. Ele pode absolver sumariamente. Ele pode pronunciar, tá? E ele pode desclassificar. O legislador diz que se o magistrado, nessa primeira fase do júri, pronuncia o réu ou desclassifica, dessa decisão cabe recurso em sentido estrito previsto no artigo 581 do CPP. Mas ele diz que se o magistrado, nessa primeira fase do júri, impronunciar ou absolver sumariamente, cabe a absolvição sumária se ele impronuncia ou absolve sumariamente, cabe o recurso de apelação. Então, da decisão de impronúncia, da decisão que absolve sumariamente, cabe o recurso de apelação previsto no artigo 416 do CPP. Então, só para lembrar, se fosse pronúncia, vou até botar aqui para você, ó. Se a decisão fosse de pronúncia ou se a decisão fosse de desclassificação, caberia recurso em sentido estrito previsto no artigo 581. Mas, se a decisão for de impronúncia, como é a questão, ou de absolvição sumária, aí então cabe o recurso de apelação, ok? Decorem isso que caem, vocês estão vendo, letra de lei em nossas questões, estão percebendo, né? O juiz não poderá exercer jurisdição
no processo em que ele próprio, ou seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, afim em linha reta, ou colateral até o terceiro grau, inclusive, por parte ou diretamente interessado no feito. Isso porque tal condição é causa de... Primeira coisa que eu vou ter que pensar, gente, nós vivemos no Estado democrático de direito, onde o agente, para ser processado, necessita do chamado devido processo legal. Não é isso? Isso está lá no artigo 5º, inciso 54 da Constituição. E um devido processo legal consiste em quê? Vai parecer redundância, tá? Mas eu vou te dizer. Consiste num devido processo legal, ou seja, num processo de acordo com a lei. E de acordo com a lei, com os fundamentos da República, com os princípios fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal, para que alguém possa ser privado dos seus bens ou de sua liberdade, ele tem que ser julgado de acordo com o devido processo legal por uma autoridade competente. Essa autoridade, ela tem que ser imparcial, ela tem que ser isenta, porque para que eu tenha um julgamento justo, eu tenho que ter uma autoridade imparcial, isenta, que diz respeito ao sistema adotado no nosso ordenamento jurídico, que é o sistema acusatório. Portanto, o juiz, para decidir, ele não pode ser incompetente, ele não pode ser impedido, ele não pode ser suspeito. Então, se houver uma causa de impedimento, se houver uma causa de suspeição, ele não pode agir. E nessa hipótese dele não poder exercer jurisdição no processo em que ele próprio, o seu cônjuge ou parente consanguíneo, afim em linha reta, ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte diretamente interessado no feito, isso acarreta o seu impedimento. Está previsto lá no artigo 254 do Código de Processo Penal. Aliás, já vou te dizer, estudem, decorem o 254 e o 252. Isso aí diz respeito àquele tema que eu li com vocês no programa, que se chama sujeitos processuais, ou autores da ação, né? Os atos, as pessoas que participam. Impedimento e suspeição cai demais na prova, então tem que analisar, ok? Nós analisaremos isso com bastante tranquilidade nas nossas demais aulas. Em relação à competência no processo penal, é correto afirmar que competência é um outro assunto que não cai para técnico administrativo, nem para analista administrativo, tá? Mas cai para os outros dois cargos. Então, em relação à competência, é correto afirmar que a competência da Justiça Federal, o julgamento é da competência da Justiça Federal, o julgamento das contravenções penais, desde que conexas a delitos de competência da Justiça Federal. Gente, errado. O artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal, ele diz pra gente que a Justiça Federal não tem competência para julgar contravenção penal, ainda que ela tenha sido praticada contra interesse da União, ok? Então, você tem isso simulado no STJ e você tem isso expressamente previsto na Constituição. A Justiça Federal, ela só é competente para o processo e julgamento de crimes que violem bens, interesses, serviços da União, das empresas públicas da União, das autarquias da União, crimes que violem a ordem política, a ordem social, crimes que tenham repercussão internacional e interestadual, que a lei exige a repressão uniforme. Saiu desse rol do artigo 109 da Constituição, não é a competência da Justiça Federal, ok? Então, errada a letra A. Letra B. Compete à Justiça Estadual processar e julgar as ações penais relativas ao desvio de verbas originárias do SUS. Gente, se a gente está falando do SUS, a gente está falando do Sistema Único de Saúde. Temos interesse aqui da União, tá? Só que aí ele fala assim, independentemente de se tratar de valores repassados aos estados ou municípios por meio da modalidade de transferência fundo a fundo ou mediante relação de convênio. Isso está errado. A competência seria da Justiça Federal, salvo se repassados aos estados ou municípios por meio da modalidade de transferência. Então, esse independente aqui fica errado, porque só vai ser do estado caso esses valores tenham sido repassados.
Você tem isso expressamente lá nas súmulas 208 e 209 do STJ, tá? Depois vocês deem uma lidinha, principalmente o pessoal aí que vai fazer analista processual e técnico e notificação. Letra C. Compete à Justiça Estadual o julgamento de ação penal em que se apure a possível prática de sonegação de imposto sobre serviços de qualquer natureza pelos representantes de pessoa jurídica privada, ainda que esta mantenha vínculo com a entidade da administração direta federal. Gente, correta a letra C, sabe por quê? Porque o ISS é um imposto de competência estadual. Então, não há interesse da União. Se não há interesse da União, a competência é efetivamente da Justiça Federal. Correta a letra C, tá? Letra C. E pulamos a letra D? Pulamos. Mas, de qualquer forma, fico aí na dívida com vocês da letra D, mas o gabarito é realmente letra C, tá? Deve ter sido algum erro meu aqui na hora de digitar, na hora de fazer os slides. Vamos à próxima. Um magistrado de primeiro grau que exerceu sua jurisdição junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, passava suas férias em Salvador, na Bahia, quando durante um evento festivo acabou por entrar em confronto corporal com outro indivíduo, vindo a causar a morte deste dolosamente. Será competente para julgar um magistrado pelo homicídio doloso? Gente, olha só. Nós vamos estudar competência em mais detalhes, claro. Mas eu preciso dizer para vocês, e não é novidade, porque vocês estão acompanhando todo o noticiário de TV, né? E nesse noticiário de TV, vocês estão vendo o que está acontecendo no nosso país em relação aos processos e julgamentos. O que a gente percebe? O legislador, ele diz que a competência, ela é de regra do juiz, do lugar em que a infração aconteceu, ok? Porém, a gente sabe que nem sempre as coisas podem ser assim. Por que nem sempre as coisas podem ser assim? Por um motivo muito simples. A regra da competência é: será competente o juiz do lugar onde houve a ação ou a omissão, onde houve a prática da infração penal. Porém, em algumas hipóteses, a gente percebe que a pessoa tem foro privilegiado, tem prerrogativa de função. E como ela tem a prerrogativa de função, ela não vai poder ser julgada pelo juiz do local onde ela praticou a infração. Ela vai ter que ser julgada pelo juiz de acordo com o lugar, de acordo com o cargo que ela ocupa. Que a gente chama de quê? Prerrogativa da função. Então, deixa eu te explicar. Se o agente é um juiz de direito estadual, em razão do cargo que ele ocupa, o foro competente para processar e julgar é o Tribunal de Justiça. Se é um juiz federal, de acordo com o cargo que ele ocupa, o foro competente para processar e julgar é o TRF. Se ele fosse um desembargador, por exemplo, seria o STJ. Então, o que eu quero que você perceba? A regra é que é a competência do juiz do lugar da infração penal, tá? Só que essa regra básica é para quem não tem a chamada prerrogativa de função. Quem tem prerrogativa de função vai ser julgado por aquele órgão que tem a chamada competência originária. Então, a gente está aqui diante de uma questão em que ele está dizendo assim, olha, o magistrado de primeiro grau, é um juiz de primeira instância, que exerce função no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O que é? Ele é juiz do Rio de Janeiro. Ele estava passando férias em Salvador, na Bahia, e lá ele praticou um crime de homicídio. Ele causou a morte de um indivíduo. Então, esse juiz vai ser julgado pelo Tribunal do Júri? Não. Esse juiz vai ser julgado na Justiça da Bahia? Não. Como ele é juiz e tem a prerrogativa de função, ele é julgado pela competência originária do órgão que ele faz parte. Então, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, a resposta é aqui, ó, letra B. Mas, Luciane, o júri não é uma competência constitucional? É, mas a súmula 721 do STF diz pra gente
de prerrogativa de função estabelecida na Constituição Federal, ela prevalece sobre o Tribunal do Júri, portanto, a letra B é a nossa alternativa correta, tá? Agora, vamos à próxima questão. Bom, a UMP ofereceu denúncia em face de Paulo pela prática do delito de homicídio qualificado, tá? Pelo motivo torpe, sendo acusado e pronunciado pelo magistrado. E essa questãozinha, eu acho que a gente repetiu, né? A gente já falou dela. A resposta seria o quê? Apelação. Perdoe-me pela falha, tá? A resposta aqui seria apelação. A gente já viu o artigo 416 do Código de Processo Penal. Então, olha só, pessoal, nós fizemos aí, na verdade, algumas questões sobre os temas que estão no nosso edital. Algumas caem só para analista processual e para técnico em notificação e intimação. As outras caem para os 4 cargos, tá? Foi só para vocês terem mais ou menos uma noção de como a banca trabalha. E como vocês puderam perceber, a banca trabalha muito com letra de lei, tá? E com súmulas do STJ e STF. Então, esse é o caminho para vocês estudarem. Estudem o Código de Processo Penal, naqueles temas que nós colocamos, e deem uma olhadinha nas súmulas dos tribunais, tá? Eu espero vocês na nossa próxima aula, quando a gente vai efetivamente começar a tratar de todos os assuntos que estão no nosso edital, ok? Um abraço para todos vocês e até a próxima.